E seja muito bem-vindo ao Boletim Legislativo desta quarta, o nosso jornal que te apresenta os destaques da Câmara de São José e também da nossa cidade. E hoje vamos falar da audiência pública sobre o projeto de privatização da Sabesp e da alta nos preços de medicamentos que impulsionou a campanha Remédio a Preço Justo. E você ainda usa cheque ou até mesmo sabe o que é? Pois é, antes do Pix e do cartão de crédito, era assim que muitos brasileiros pagavam as contas. Claro que a gente mostra isso, mas daqui a pouquinho. Porque antes a gente abre o jornal desta quarta, conferindo o resumo da última sessão. Vamos ver quais foram os principais debates em plenário, lembrando também que os vereadores apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Na sexta sessão do ano, os parlamentares apreciaram diversos documentos, entre requerimentos, indicações e moções. Eram pedidos ao município para atuação em frentes como manutenção pública, podas de árvores, trocas de lâmpadas, limpeza urbana, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Ainda havia pedidos para agilizar o atendimento na rede pública de saúde. Já no Pinga Fogo, o período em que os parlamentares usam a tribuna para debater assuntos de interesse público, o vereador Roberto Chagas pediu mais atenção do município nos serviços de manutenção pública. Em um vídeo, ele mostrou a situação da antiga estrada do Pinheirinho, com buracos e afundamentos. Chagas também cobrou melhorias na saúde para conter a superlotação nos hospitais, UPAs e UBSs, causada pelos casos de dengue. Outro parlamentar a usar o período do pinga-fogo foi o vereador Lino Bispo. Ele fez um breve histórico sobre sua atuação política para reforçar as bandeiras defendidas ao longo do mandato. Ainda apresentou um vídeo com destaques da passeata realizada na Avenida Paulista, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também na tribuna, o vereador doutor José Cláudio prestou uma homenagem em memória ao enfermeiro Kleber Andrade Coelho. Familiares emocionados acompanharam o discurso em plenário. Outros dois joseenses foram lembrados pelo vereador. Armand Penha, moradora da região norte, que faria 100 anos em 2024, e Antônio Rodolfo Ribeiro, que faleceu vítima de dengue. E a questão da saúde foi o assunto defendido pela vereadora Amélia Naomi, que demonstrou apreensão sobre o aumento nos casos de dengue em São José. Amélia ainda cobrou serviços de manutenção pública, como capina, coleta de lixo e recapeamento. Em um vídeo, a parlamentar também solicitou mais investimentos a moradores da periferia que não teriam água encanada. Já a vereadora Dulce Rita reclamou do mato alto e outros problemas de manutenção pública. Em fotos, ela destacou pontos que precisam de prioridade, a exemplo de estradas municipais. Os locais estariam com buracos e acúmulo de lixo. Dulce também defendeu o transporte adaptado para moradores da cidade. O vereador Rogério da Acazem comentou sobre a visita da secretária de Esportes de São José ao distrito de Eugênio de Melo. No encontro, o parlamentar e a secretária se reuniram com os moradores que pediram melhorias para o bairro, como a revitalização do campo de futebol e a construção de uma quadra society. Outros pontos também foram visitados e o parlamentar destacou que irá solicitar investimentos ao poder público. Outro parlamentar, o vereador Renato Santiago, agradeceu a uma homenagem que recebeu do Conselho Regional de Fisioterapia e parabenizou todos os profissionais da área que atuam na reabilitação de pacientes. E a religião e a inclusão mobilizaram o discurso do vereador Zé Luiz. Ele abordou os 60 anos da paróquia São Benedito e parabenizou o trabalho de evangelização e serviços prestados à comunidade. Zé Luiz também defendeu a importância de São José dos Campos receber o Pan-Americano de Ciclismo de Estrada e comentou sobre a realização de serviços de capina realizados na Zona Norte. Levantando o assunto do esporte, o vereador Marcão da Academia citou trabalhos da área em São José. Algumas dessas ações foram a Demetrius Cup e o Master Pong, campeonatos de futebol society e tênis de mesa. Marcão também parabenizou o destaque de diversos atletas em competições nacionais e apresentou uma reportagem que incentiva a prática de beisebol na região. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. E São José dos Campos foi a terceira de 7 cidades do estado a receber uma audiência para discutir o projeto de privatização da Sabesp.
O encontro foi realizado no PIT, o Parque de Inovação Tecnológica, e reuniu autoridades e moradores que opinaram sobre o futuro da concessão do serviço de água e esgoto na cidade. A Câmara também esteve presente na audiência. A audiência pública, realizada no auditório do Parque de Inovação Tecnológica, começou com uma apresentação do projeto de desestatização da Sabesp, atualmente em fase de consulta. A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Rezende, detalhou o processo de concessão à iniciativa privada. Representantes da Câmara estiveram presentes e acompanharam o debate, entre eles as vereadoras Dulce Rita, Juliana Fraga e Amélia Naomi. A água é um bem muito importante para a população e nós temos que batalhar para que tenha sim investimento da Sabesp, mas ela tem que ser pública. Ela é uma empresa que tem muito a contribuir para a questão da água, né? Em São José dos Campos, nós temos que buscar mais investimento. Ela teve um lucro de 60 milhões. Então, os bairros que não têm água em São José, nós devemos batalhar para que ela seja feito em investimento. O prefeito Anderson Farias também acompanhou a audiência. Depois da apresentação do projeto, a população pôde opinar a respeito do tema. A Sabesp, assim como outras estatais, né? Elas foram criadas para atender a população, para que quem estiver gerenciando, o governador, o gerente esteja mais próximo do povo. Além do conteúdo mesmo, que a gente tem uma preocupação em relação às cidades pequenas, né? Que a privatização coloca um patrimônio público a serviço do lucro, né? Então, como é que vai ficar o abastecimento dessas cidades e tudo mais? Tem uma preocupação muito grande com a forma como esse processo vem sendo feito também. Mais de 40 pessoas se inscreveram para fazer uso da palavra durante o evento. Essa foi uma das 8 audiências públicas marcadas para debater o assunto em todo o estado de São Paulo. Segundo o projeto apresentado, até 2029, o contrato proposto prevê aportes de 5 bilhões de reais para a universalização do saneamento básico na região. Como apresentado pelo governo do estado, entre os objetivos da desestatização estão a redução da tarifa, melhoria da qualidade da prestação dos serviços, além de maior regulação e fiscalização. E do trabalho legislativo, a gente vai para o tema do emprego. Para você que busca uma oportunidade aqui em São José, é só ficar com a gente e acompanhar a nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho abertas no PAT. Olha só. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de eletricista, ajudante de obras, analista de recursos humanos, assentador de canalização, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de laboratório de análises clínicas, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de pedreiro, azulejista, caminhoneiro carreteiro, chapista de lanchonete, confeiteiro, copeiro, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, cuidador de idosos, dedetizador, desenhista industrial gráfico, eletricista, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico diarista, funileiro de veículos, instalador, reparador de linhas telefônicas, lavador de veículos, manicure e pedicure, mecânico de automóvel, mecânico de motor a diesel, mecânico de refrigeração, montador de estruturas metálicas, operador de máquinas de fabricação de doces e salgados, operador de telemarketing, pintor de automóveis, promotor de vendas, saladeiro, soldador, supervisor de atendimento ao cliente, técnico de rede de telecomunicações, técnico de refrigeração, vendedor interno e vigilante. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de engenheiro e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E toda quarta é dia também do nosso quadro Empreende Sebrae, sempre com uma dica muito importante para você que tem aquele sonho de empreender. E se está na dúvida sobre como começar ou os caminhos para ter sucesso nos negócios, é só acompanhar as orientações dos especialistas do Sebrae, gente que entende do assunto.
Olá, eu sou Paulo Cereda, gerente regional do Sebrae, para a região de São José dos Campos. Como engajar uma equipe dividida? Primeiro eu preciso entender por que ela dividiu. Se eu não tiver o diagnóstico do motivo da divisão, por que as pessoas não trabalham de maneira coerente, coesa, eu não vou ser capaz de corrigir o problema que aconteceu. Eu posso até agregar as pessoas por um momento, mas eu vou perder novamente o time e vou desagregar. E aí eu preciso primeiro fazer um olhar para dentro. Será que eu, líder, não sou o motivo dessa desagregação? O que os meus liderados precisam de mim, do meu comportamento, para que eu possa mantê-los de maneira coesa. Depois, analisar o comportamento de cada um, ensiná-los sobre qual é o propósito, meta e a importância de onde eu quero chegar e por que é importante para a equipe chegar nesse propósito, nessa meta estabelecida. A partir de então, eu preciso promover, através da liderança do exemplo, o distensionamento das relações. Se eu relaciono com todo mundo tensionado, eles vão relacionar entre si de maneira tensionada. E aí eu vou reduzindo os conflitos conforme eles forem surgindo. Não tem uma fórmula pronta. Vá pesquisar sobre pessoas, vai entender de si próprio. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Pessoal, sabe aquela máxima de pesquisar para economizar? Pois é, quando se fala em remédios, ela pode ser ainda mais real. Um estudo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostrou que a variação de preços de um mesmo medicamento pode ser de mais de 300% em diferentes farmácias, isso sem contar aumentos considerados abusivos. Pensando nisso, foi lançada a campanha Remédio a Preço Justo. A meta é pressionar o governo a aprovar uma lei que regulamente um limite para os preços dos medicamentos. As prateleiras estão cheias de medicamentos, mas quem precisa está conseguindo pagar? Nem sempre, né? Nem sempre, porque eu sou aposentado e o remédio está caro. Pesa no bolso. Tem alguns medicamentos que são um absurdo. E quando se fala em medicamentos, se fala em saúde. Muitas vezes, comprar um remédio não é uma questão de opção. Aí pesa no bolso quando o preço é muito alto. A gente pesquisa, às vezes um amigo indica um lugar que está mais barato e assim vai. Tem farmácia que, nossa senhora, os preços lá em cima, você tem que pesquisar. Para evitar situações do tipo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor criou uma campanha para motivar o governo a regulamentar limites para o preço dos medicamentos no Brasil. A ideia surgiu após um estudo do próprio INDEC que apontou que um remédio pode ter uma variação de até 300% no valor de venda em diferentes farmácias. A gente tem que garantir, tanto o profissional médico quanto o profissional farmacêutico, tem que garantir o tratamento farmacoterapêutico para esse paciente. E muitas vezes, por conta do preço excessivo ou por preço abusivo de um determinado medicamento, o paciente não tem acesso e não faz o tratamento conforme o médico prescreveu. Nesse caso, esta campanha do IDEC é uma campanha importantíssima para garantir o acesso. Remédio não é artigo de luxo. É com esta frase que o Instituto de Defesa do Consumidor expôs os casos dos aumentos abusivos. Na visão do Conselho Regional de Farmácia, a situação está longe de ser a ideal. Uma boa alternativa para a população é recorrer aos medicamentos genéricos. O medicamento genérico realmente tem um preço bem acessível, ele é entre 35% ou até 90% mais barato que aqueles medicamentos de referência ou medicamento de marca, como a população conhece. Mas é um medicamento extremamente seguro e garantido aí pelos nossos órgãos de regulamentação, que é a Anvisa, a Vigilância Sanitária, que fazem esse controle. É obrigação da farmácia disponibilizar aos clientes uma espécie de livro com o valor máximo que os medicamentos podem ser vendidos. Caso o preço esteja maior do que o permitido, o consumidor pode agir e ir atrás dos seus direitos. Ele pode entrar primeiro no site da própria Anvisa, que lá explica um pouco melhor e tem 2 canais de comunicação, tanto pelo Fale Conosco quanto pela ouvidoria, em que o consumidor pode denunciar esse preço abusivo. O próprio site ele fala alguns documentos que são necessários, né, para comprovar essa questão, além de também fazer uma denúncia ao Ministério Público. É importante a gente deixar registrado que essa lista ela dá um teto máximo.
significa dizer que assim, o medicamento pode ter um valor abaixo, ele só não pode ter um valor acima. O acesso digno a remédios pelos consumidores também é um assunto acompanhado pela Câmara. Para o Legislativo, é importante que haja fiscalização para evitar preços elevados. Sempre ficar de olho, né? A gente tem outros órgãos, né, que sempre tá fiscalizando e vendo se não tem o abuso, né? No aumento dos medicamentos, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, preço, né? Então tem que ter uma questão justa, né? E tem também se observado nos últimos anos, né? Até pela competição comercial, né? Laboratório com laboratório, e eles produzem a medicação com a mesma substância, então tem tido essa concorrência e isso por si já tem pressionado os laboratórios a reduzirem os seus preços. Mas o brasileiro sabe que o jeito é pesquisar sempre e, quando for possível, aproveitar uma promoção. Outro caminho é buscar o apoio de programas do governo. A gente tem o primeiro acesso, que é o SUS, né, as próprias UBS, que tem um medicamento gratuito para a população, disponibilizado pelo próprio SUS. Nós temos também as farmácias privadas, nós temos os programas, aqui tem farmácia popular, onde o medicamento também é entregue ao paciente, subsidiado pelo governo federal. Existe também, em São José dos Campos, algumas farmácias que nós classificamos como farmácias comunitárias, onde a população também tem acesso gratuito ao medicamento. E realmente, quem depende de um medicamento sabe a importância de um preço justo para manter o tratamento. A garantia da saúde é fundamental. Bom, e muitas vezes, para quem não pode pagar, uma saída é o programa Farmácia Popular. Ele permite que farmácias privadas ofereçam medicamentos para 11 doenças de forma gratuita ou com desconto. E para explicar melhor como funciona e também como saber qual farmácia faz parte do programa, eu chamo agora o repórter João Delfino, que tem os detalhes para a gente. Boa tarde, João. Muito importante, né, Guerra? Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Boletim Legislativo. O programa da Farmácia Popular é um programa do governo federal que busca parcerias com farmácias e drogarias privadas para aumentar aí a disponibilização de medicamentos para a população, para os cidadãos. Esses medicamentos eles podem ser distribuídos de forma gratuita para o cidadão ou então subsidiado pelo governo, ou seja, o Estado vai e paga uma parte desses medicamentos e o cidadão, a pessoa que precisa do medicamento, paga apenas uma parte. Aqui em São José dos Campos são cerca de 90 farmácias conveniadas espalhadas aqui pela cidade. E para as pessoas que precisam utilizar a farmácia popular e precisam saber aonde estão essas farmácias conveniadas, ela pode estar ligando no telefone 136 ou então acessando o site do gov.br, indo lá no Ministério da Saúde, que ela consegue também achar ali o local onde ficam as farmácias populares em qualquer que seja a cidade, usando o exemplo aqui para São José dos Campos, que são mais ou menos 90 farmácias conveniadas. Alguns dos medicamentos oferecidos pela farmácia popular, são medicamentos para asma, para diabetes, para hipertensão, para dislipidemia, problemas cardiovasculares e também anticoncepcionais. A pessoa, o cidadão que precisa retirar esses medicamentos, ele pode vir até uma das farmácias conveniadas e apresentar a receita, que pode ser tanto do SUS quanto de um médico, de um hospital particular, não tem problema. Apesar do programa ser voltado para as pessoas ali que tenham uma baixa renda, qualquer cidadão pode estar utilizando da farmácia popular. Então ele vem, traz a receita, que tem que estar dentro do prazo de validade, apresenta também o documento que tem o número do CPF e se o medicamento estiver ali disponível, ele vai sim retirar esse remédio, esse medicamento por meio da farmácia popular. Então, algo muito importante disponibilizado pelo governo que ajuda aí toda a população. Para você que precisa, utilize sim da farmácia popular. Volto com você no estúdio Guerra com essa informação importante para a nossa sociedade. Com certeza muito importante, viu, João? E é isso, pessoal, é só apresentar o documento e a receita, que se o medicamento fizer parte do programa, a população já tem aí o acesso imediato. Mas a gente muda agora de assunto e eu vou entregar a idade de muita gente agora, hein? Quem já usou cheques? Pois é, lá no passado, quando não tinha cartão ou Pix, essa era uma das principais formas de pagamento no país. Quem é jovem não lembra muito, o uso de cheques caiu mais de 95%,
mas ao contrário do que se pensa, eles ainda movimentam a economia. Só no ano passado foram mais de 160 milhões de reais. E a gente foi saber se os joseenses ajudaram a compor esse dado. Será que tem muita gente usando cheque aqui? É aqui no Centro Comercial de São José dos Campos que boa parte dos consumidores fazem compras. E os produtos são os mais variados possíveis, roupas, calçados, joias, tem de tudo por aqui. E claro, cada um escolhe como quer pagar a compra. Dinheiro, Pix, cartão. Sendo assim, eu vou pagar hoje com cheque. É, gente, cheque? Como assim? Você não sabe o que é? Cheque é um negócio que paga, não é? Antes de ser Pix, cartão de crédito, antigamente, uma das formas de pagamento, né? O cheque, o talão de cheque. Dinheiro. Dinheiro. Você já usou um cheque? Não, nunca usei. Tá bom, vai. Confesso que eu forcei a barra, peguei uma galera muito mais jovem, mas olha, garanto que tem muitos consumidores que ainda utilizam essa forma de pagamento. O difícil está sendo achar loja que aceite esse papelzinho aqui. Não, cheque mais não, só cartão de débito, crédito, né? O crédito, o cheque já ficou para trás já. Tá no museu. Tá no museu já, né? Aqui não mais. Né? Aqui não mais. Hoje não mais. Não mais. Hoje a gente foca no Pix, no cartão, que é muito mais prático, né? É, mas a loja que não aceita cheque, adivinha? Paga as compras com ele. Confere, Monize. Acontece muito. Fornecedores, né? A mercadoria para chegar aqui, a maioria deles acabam nessa parte de pagamento de cheque. Pois é, essa prática ajuda a explicar a quantidade de cheques compensados no ano passado. De acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, em 2023 foram compensados 168 milhões de cheques. É quase uma folha por habitante do país. A gente vê nitidamente que os usuários mais velhos, eles ainda são menos adeptos do uso das ferramentas digitais. Então, além das empresas, claro, mas focando nas pessoas mais velhas, aquela pessoa com 90, 80 anos de idade, muitas vezes ainda tem dificuldade de acesso a aplicativos de celular, tem uma certa insegurança quanto a usar o dinheiro digital, então tem a tendência a usar o cheque nesses motivos. Para você que nunca ouviu falar dessa forma de pagamento, a gente explica. O cheque é uma ordem de pagamento em que o consumidor autoriza o banco a pagar o valor à empresa que recebeu o cheque. Assim como a gente faz hoje com o cartão de crédito, o cheque também permite parcelamento. É só deixar várias folhas já preenchidas e assinadas com a empresa que só vai compensar a quantia na data combinada. O problema é quando o consumidor não tem dinheiro na conta no dia marcado. E aí, a empresa precisa se virar para receber do cliente. E isso ainda acontece. No ano passado, 18 milhões de cheques foram devolvidos. Aos poucos, com a chegada de formas mais seguras de recebimento, o cheque foi caindo em desuso e a expectativa é que ele deixe de existir. A gente caiu de 3,3, 3,4 bi para menos de 200 milhões. Acho que a tendência natural é que essa redução continue. Hoje a gente negocia 5% do que negociava em cheque no passado. Esse número provavelmente tende a reduzir cada vez mais. Além da facilidade dos meios digitais, a segurança é um fator decisivo. O cheque, historicamente, a gente viu muitos problemas acontecendo, principalmente de inadimplência. Inadimplência, algumas discussões que aconteciam de fora do combinado. Se a gente pensar que o cheque começou a circular no Brasil em 1893, já está na hora de ele se aposentar, né? Enquanto isso não acontece, a empresa da Monize continua fiel a esse velho parceiro. Com o consumidor final, já finalizamos isso. Mas eu acredito que não vai parar, não. Facilita muito para o empresário. E aí, para quem nunca usou cheque, ficou curioso? Realmente, há mais de 100 anos existindo aqui no país, será por quanto tempo mais que os cheques vão ser usados? E agora a gente vai acompanhar a previsão do tempo para hoje e também amanhã. Calor e chuva chegando ou tempo firme? Vamos ver?
Esta quarta-feira alterna períodos de céu aberto e sol entre nuvens, com muito calor. Há chances de pancada de chuva a qualquer momento. A temperatura máxima prevista é de 30 graus e a mínima de 22. Amanhã, quinta-feira, há uma pequena chance de chuva. O dia promete ser de sol com nuvens que aumentam ao decorrer da tarde. A máxima esperada é de 31 graus e a mínima de 21. E a gente vai ficando por aqui com o boletim desta quarta. Amanhã tem mais, sempre no mesmo horário, a partir das 2h da tarde. Muito obrigado pela sua companhia. Aproveita para seguir também as nossas redes sociais no @tvcâmara_sjc. Esse é o endereço do nosso Instagram, YouTube e também o Facebook. A gente encerra aqui, mas a seguir tem o Hora do Esporte. Então fica com a gente, um grande abraço para você e até amanhã.